Pronto, pronto. Bom, a aula passada nós fizemos esse texto, ou não? Ah, não! A aula passada vocês estavam fazendo prova, né? Vocês estavam fazendo a prova lá, vocês não tiveram aula semana passada. Então, agora é leitura e interpretação. Aqui, desculpa, volta tudo, esquece que eu falei. Não tem gramática hoje. Olha aqui. Primeiro eu tenho esse pequeno texto sobre o Brasil, e ecoturismo e aventura no Brasil. Essa primeira parte aqui, você vai achar as informações. Por exemplo, qual o idioma oficial? Se você olhar aqui, ó, na primeira parte tem, ó, português. Você acha. Então, sublinha. Aqui embaixo são vocabulários. Então, você vai achar tanto as informações quanto o vocabulário nesses pequenos textos aqui. Como eu sempre digo, a menor parte que você circular, melhor é, tá bom? Então, ó, língua oficial, português, documentos necessários no Brasil. Se você olhar ali, você vai precisar, ó, visa, além da visa, que é o visto, que em alguns lugares vem, você precisa ID, passaporte, está tudo ali no primeiro, ok? Então, acha essas informações para mim. Ok, ok? Então, acha ali no texto, sublinha e circula. Daqui a 2, 3 minutos nós voltamos e eu corrijo. Eu vou dar uma pausa na gravação aqui, que eu vou correr no banheiro. Então, vamos lá. Aí tá. O accept, agência... Não. Aceitos. Ah, tá. Agora aceitos. Accepted. Bem aqui no final. Muito bem. Estabelecimentos. Establishments. Establishments. Ok. Bom. Aí nós fomos para... Repetindo ali, então, essas palavras aqui, primeiro está no primeiro parágrafo, segundo parágrafo, terceiro parágrafo. Flutuante. Floating. Então, deixa eu apagar aqui, que posso fazer isso aqui nas outras ainda. Floating, que ainda é do parágrafo. Flutuante. Embora. However. E estável, stable. Agora sim, essas últimas palavras também foram deste parágrafo. Cobre. Cover. É o cobrir, tá? O verbo cobrir. Cover. Padrão. Standard. Tá aqui embaixo. Standard. Padrão. Atrás. Behind. Behind, aqui pertinho do Greenwich. Behind. Verão. Summer. Summer, aqui. Summer. Adota. Adopt. E ajustados. Adjusted. Bem embaixo do verão. Adjusted. Pronto. Essas são as palavras do quarto parágrafo. E agora, retornando ao texto inteiro, que primeiro ele diz que a linguagem oficial do Brasil é o português. Segundo, documentos. Vistos são cedidos a estrangeiros que chegam ao Brasil em missões diplomáticas, em visitas oficiais, turismos e viagens de negócios. Alguns turistas do Mercosul não precisam de visto, mas eles têm que carregar identidade. Identidade é obrigatório.
Turistas no Brasil são de certas nacionalidades, não precisam de visto, mas eles precisam entrar em contato com o consulado mais próximos no país deles para maiores informações sobre o que precisa. O clima no Brasil. O clima no Brasil é predominantemente tropical, com pouca variação, de acordo com a região. A temperatura anual, a temperatura do Brasil é em média de 28, no norte a 20 no sul. A moeda corrente no Brasil é o real, pode ser trocada por traveler check, por cheque de viagem, por reais em bancos, agências de viagem, agências autorizadas. Muitos estabelecimentos aceitam cartão de crédito. A grande maioria do Brasil aceita a variação do dinheiro, a variação do dólar, né, nesse caso. No entanto, a nossa moeda permanece estável. O clima, nós temos 4 zonas de clima, mas o oficial é de Brasília, capital nacional, que é o padrão. E ela tem 3 horas atrás do meridiano de Greenwich. No verão, algumas cidades brasileiras, alguns estados adotam o horário de verão, que é para economizar energia. É 1 hora atrás, o relógio é atrasado 1 hora. Bom, essas foram as informações adotadas aqui nesse texto. Na próxima página, eu tenho algumas perguntas sobre esse texto. Então, aqui, marque verdadeiro ou falso de acordo com as informações. Número 2, vocês têm essas 2 palavras. Espeleoturismo e Federal Revenue. O que elas são? Número 3. No Brasil, todos os turistas são iguais? Todo tipo de turista para todos os países são iguais? Justifica se são ou não. E a número 4, você tem lá o tempo verbal. Que tipo de tempo verbal está sendo usado no texto? Só isso. Então, primeiro, verdadeiras ou falsas. Segundo, o que é espeleoturismo e o que é Federal Revenue. Terceiro, se todos os turistas são iguais, ou quais são os tipos de turismo no Brasil. E a quarta, que tipo de verbo, que tipo de voz verbal, tempo verbal é usada no texto. Corre, moçada! Corre, corre, corre. Termina essa, eu prometo que eu paro aqui. Tchurururu. Bom, vamos junto aí, eu pergunto e vocês me respondem. O objetivo do texto é apresentar roteiros de turismo? Verdade ou mentira? Não. É falsa, porque aqui não tem roteiro, diz que tem turismo, mas não apresentou nenhum roteiro. Então, a primeira, falsa, deu informações, nada de roteiro de turismo. Falsa. A segunda,
A linguagem do texto é denotativa? Ela parece dicionário? O que está falando é a verdade? Verdade, verdadeiro. Verdade. Porque denotativo é o sentido real, literal da palavra. Verdade. 3. Os elementos gráficos, as imagens, os símbolos, pode ser considerado linguagem? Sim, claro. Com certeza. Todos esses desenhos que estão aqui, ó, as pessoas olham e entendem, ó. Aeroporto e tal, não sei o quê, tudo é linguagem, tudo é comunicação, verdade. Outra, o panfleto apresenta informações detalhadas sobre a língua, o visto, a moeda, o horário e tudo mais? Verdadeiro. Verdade. O panfleto é totalmente detalhado sobre tudo. A outra, apesar das informações sobre ecoturismo e compreensão do texto é prejudicada por causa da falta de cultura ou tradições do Brasil e das locais? Falso. Por exemplo, muito bem, garoto. Falsa. As informações não são perdidas, não tem problema de prejudicada ali. Falso. Eu não preciso saber da cultura para entender o texto. Não tem nada a ver. Falsa, falsa. Bom, 2. O que é espelioturismo? O que você acha que é isso? É turismo onde? Cavernas. Muito bem, então coloca aí. Espelioturismo, exploração de cavernas. Muito bem, Rafa, muito bem, garoto. Espelioturismo, exploração de cavernas. Então, agora, o que é Federal Revenue? É um órgão público, mas qual deles? Onde você vai para tirar, por exemplo, o passaporte? É como se fosse a Receita Federal, né? Exatamente, Receita Federal. Se fosse lá na fronteira, seria alfândega. Então, na fronteira, alfândega, dentro do país, Receita Federal. Então, coloca aí. Receita Federal e exploração de cavernas. Muito bem, muito bem, muito bem. Pronto, pronto, todos? Número 3. Todos os turistas do Brasil são iguais? Não. Prova para mim que não. Porque tem turista chinês e turista africano, turista da Espanha, um monte. Muito bem. Não, mas continua. Por exemplo, eu sou dos Estados Unidos e eu sou aqui da Bolívia. Qual a diferença de tratamento que eu tenho aqui no Brasil sobre documentação, principalmente? Você não pode fazer... Se você cometeu algum crime, você é deportado. Certo. Mas agora pensa sobre documentação necessária. Visto. Acho que é só do Mercosul, né? Opa, quem falou de alguma coisa agora? Visto. Eu falei visto. Então, ó, os diferentes turismos no Brasil, você tem ecoturismo, tá? Negócios, nadar e não sei, um monte de coisa. Mas, principalmente, depende do país, você precisa de visto ou não. Aqui, por exemplo, na América Latina, ninguém precisa de visto. Nós temos área livre, né, que é livre entrada. Mas, por exemplo, dos Estados Unidos já precisa de visto. De outros lugares precisa de visto. Então, essa é a diferença. Nós temos diferentes turistas de diferentes países. Uns precisam de visto, outros não. Uns precisam de passaporte, outros só identidade. Beleza? Essa é a diferença que está falando aqui. Número 3. Número 4. Se você for voltar nesse texto, qual é o tempo verbal desse texto? Presente simples. Acho que é passado. Presente Passado. simples. Presente. Por que presente, Tarinha? Quando Eu coloquei que é Ah, Eu coloquei que é porque utilizam verbos como o are e is, e ele sim, está explicando para a gente como que acontece, né? exato, porque está contando fatos, realidade. Opa, realidade não.
são fatos, são realidades, são costumes, o dia a dia. Então, quando eu estou falando de fatos, de realidade, do dia a dia, de verdades, eu uso o presente simples. Pronto, só isso. Ô, Valse, minha internet Oi. travou. Repete a 3 rapidinho pra mim. Não entendi, negão? A minha internet travou. Repete a 3 pra mim, fazendo favor. Com rapidinho. certeza. A 3 são diferentes turistas de diferentes países, porque alguns precisam de visto e outros não. Pronto. Valeu, Valse. Então, são tratados diferentemente devido a esse livre comércio, ok? Então, meninos, paramos aqui. Vocês me devem até o 3. Mas, por favor, não esqueçam de mandar essas marcas aqui, ó. Essas marcas que vieram no texto eu preciso. Então, vocês me devem o texto 1, 2, 3, 4. Beleza? Vamos almoçar, porque